Muito bem, de volta aqui no FTM, Campus Patrocínio. Vou conversar agora com a professora Bianca Gonçalves, que destaca, né, essa mostra de mulheres extraordinária. Esse evento, que é um evento tradicional, já acontece nessa manhã de sábado aqui no FTM. Qual a importância e aguardar também a presença da deputada federal Dandara. Bom dia, Bianca. Bom dia a todos os ouvintes da Módulo. Então, hoje a gente está aqui com a Mostra de Mulheres Extraordinárias. Nós estamos contando história de mulheres que a história não conta. Por exemplo, a gente tem uma patrocinense aqui, uma sala, que conta a história da Ismene Mendes, que dá nome ao plenário da Câmara de Patrocínio, mas que a história dela, a história não conta, então a gente resolveu contar. Então, hoje a gente tem aqui 10 salas, cada sala uma mulher. E a gente, no NEDSEG, que é o núcleo de estudos aqui do IFTM, nós estudamos um livro que chama Mulheres Extraordinárias. Conta a história, então, de 30 mulheres, mas nós escolhemos, então, 8 mulheres do livro para contar aqui a história e 2 da nossa região, que é a Ismene Mendes e a Dandara. Então, estaremos aqui contando história de mulheres que contribuem muito para a história do nosso país, para a história da nossa região, mas que a história não contou. Então, hoje a gente tem essa amostra aqui e eu conto aí com a participação de vocês. É bacana inserir os alunos aí dentro dessas atividades. Sim, é importante, primeiro, que para a gente construir um futuro, a gente precisa conhecer o passado. Então, conhecer a história de mulheres que deram contribuições para o nosso país é importante. Por exemplo, Dorina Nowil, a gente conta a história dela. Ela trouxe o Braille para o Brasil. O que o Braille é importante? Porque a partir dela trazer o Braille para o Brasil, que os portadores de deficiência visuais puderam, então, estudar, puderam ler, né? Então, existe uma contribuição das mulheres na história e na construção do nosso país, que a história, às vezes, não conta, mas que a gente hoje está aqui contando. Na sua opinião, por que essas histórias elas não são retratadas, né, no cotidiano, no dia a dia? A gente vai dar um exemplo aqui, Ismene Mendes, que você citou, foi vereadora aqui na cidade de Patrocínio, né? Se fala muito pouco da história dela, até na Câmara Municipal de Patrocínio. Por que, na sua opinião? Bom, a história de Ismene, por exemplo, ela deu uma grande contribuição, por exemplo, para criar a lei em que os trabalhadores rurais têm que ser transportados, então, não em caminhões, sim em ônibus, né? Porque antes os trabalhadores rurais eram transportados em ônibus a partir de um acidente que morreu 70 trabalhadores rurais. Ela encampa, então, essa luta dos trabalhadores rurais para que eles sejam transportados em ônibus. É um exemplo da contribuição da Ismene, que a gente não pode deixar de falar. Aqui em Patrocínio não se conta, mas com a Comissão da Verdade retornou a história de Ismene Mendes. Hoje a família dela está aqui, a família patrocinense dela está visitando e a gente está muito feliz. A história não conta a história de mulheres, que as mulheres foram invisibilizadas, não podiam participar do cenário político, não podiam participar de alguns espaços. Hoje a gente está aqui para reviver e recontar histórias importantes. Muito bem. Professora, obrigado pela participação na Módulo FM. Obrigada, ouvintes. Muito bem, conversei com a professora Bianca Gonçalves, Módulo Informação com Credibilidade.